Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero bem, espero que todos com saúde, que todos tenham começado 2025 de uma forma muito boa. Parei aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês a respeito de uma decisão, tá? Uma decisão que saiu do TRT10. Essa decisão, ela fala diretamente a respeito da justa causa do trabalhador, um funcionário que havia sofrido um acidente no percurso de trabalho, e nesse acidente ele ficou com algumas sequelas, tá? Ficou afastado, depois retornou à empresa. Quando retornou à empresa, alguns meses depois, foi desligado, com a alegação da empresa de que ele estaria burlando a catraca, ou seja, o ponto, né? A batida de ponto, a catraca da empresa que registrava o ponto de entrada e de saída. A empresa alegava que o funcionário, durante o dia, ele saía pelo portão do estacionamento de veículos, ou seja, não passava pela catraca, e após, no fim do dia, ele ia lá e girava a catraca, chegava pelo lado de fora, girava a catraca, e nisso que ele girava a catraca, ele girava de fora, de dentro para fora, como se ele estivesse saindo do local, ou seja, ele simplesmente se ausentava do trabalho durante aquele período, tá joia? E a empresa o demitiu por justa causa. Na primeira instância, na Justiça do Trabalho, a empresa conseguiu manter essa decisão, ela conseguiu manter a decisão por justa causa, só que ao chegar no TRT10, o funcionário, ele apresentou lá, né, a pessoa que sofreu a justa causa, ele apresentou ao trabalhador um laudo do perito, informando que ele cognitivamente não estava mais legal, entendeu? E que ele poderia estar fazendo aquilo ali, e a alegação foi que ele poderia estar fazendo aquilo de uma forma involuntária. E aí esse foi um dos tópicos da defesa dele. O outro tópico da defesa dele, para pedir essa reversão da justa causa, e pedindo a reintegração, né, no caso, ele alegava também que a sua coordenadora, a sua gestora, ela assistia tudo aquilo e ela nunca se posicionou. Ou seja, ela era conivente com a situação. Ela verificava a situação e, ao invés de repreender imediatamente, ao invés da gestora adverter, pedir que o RH enviasse a notificação, enviasse a advertência ao funcionário para que, se caso repetisse, ele assim sofrer a justa causa, ela nada fez. Então, foi se passando o tempo, e a empresa foi deixando de lado, né? Foi deixando de lado. O que acontece é o seguinte, é que chegando no TRT, chegando essa ação no TRT, quando o autor, né, ele recorreu pedindo a reintegração, porque ele perdeu na primeira instância, chegando no TRT, unanimemente, os desembargadores votaram pela reintegração. Ou seja, aceitaram o recurso do autor. Determinaram a reintegração ao trabalho do mesmo. Vejam só, que curioso, né? A empresa, ela realmente tinha uma oportunidade aí. Se ela tivesse realizado todas as advertências da forma que a lei determina, né? De uma forma tranquila com o trabalhador, mostrando a ele que, olha, a gente está de olho, a gente não está conivente com isso, não. Ela poderia aí ter um sucesso maior nessa demissão por justa causa que ela impôs ao funcionário. O que é que acontece? Os juízes, os desembargadores, eles reconheceram o laudo do perito, onde informa que realmente ele tinha algum problema cognitivo. Só que, vamos analisar direitinho, pois até os desembargadores, eles comentam isso na decisão. Vamos puxar um fio de dúvida nisso daí. Se ele tinha problema cognitivo, como é que esse cidadão malandramente saía pelo portão das garagens dos veículos e após, no horário de ir embora, ele ia lá na catraca e pelo lado de fora puxava a catraca como se ele estivesse saindo do escritório naquele momento? Ou seja, isso daí realmente é bem duvidoso, né? Que o problema cognitivo dele estivesse atrapalhando essa ida e vinda dele na catraca. Mas o que realmente pesou nessa decisão, e aí os desembargadores deixam muito claro, é a questão da gestora imediata dele ser conivente com a situação. Dela nunca ter tomado uma atitude, né? Ela nunca ter tomado uma atitude em relação a todo esse caminho que ele fazia, todas essas faltas que ele cometia, ou seja, deixando ele muito à vontade. O que fica aí, no caso de um exemplo que fica aí muito claro pra gente, que fica exposto pra gente que trabalha nesse meio jurídico, para as empresas também, é que tem que ficar muito atento a esses casos. Não deixar passar. Por mais que a gente, às vezes, goste, ache um funcionário legal, tranquilo, ele passou por problemas e tal. Ou então, olha, se ele fizer de novo, a gente aí sim vamos aplicar uma justa causa. A justa causa, ela é a pena mais forte, vamos dizer. Ela é uma pena muito forte. E para você chegar a esse ponto,
realmente você tem que estar com tudo muito bem documentado. As ações têm que ser tomadas de imediato. Se você for acumulando, deixando, o gestor for deixando acontecer, ele criou um hábito que ele aceitou, esse hábito. Então, fica aí uma decisão que eu acho justa do TRT. Eu acho que os desembargadores tomaram a decisão justa, não pela questão dele ter perdido alguma cognição, tal, um fator que atrapalhasse, mas pelo fato da gestora ser conivente, da empresa ser conivente com isso. Ou seja, essa empresa está aceitando, então, de uma hora para outra, ela não pode chegar lá e dizer, ó, tá errado. Ela aceitava essa situação. Então, quem trabalha com RH, com gestão, com essas coisas, quem é gestor de setor, tem que ficar de olho aberto e manter, entendeu, tudo sob controle. Um abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.